Para começar esse vídeo falando sobre o Odair, eu volto lá em uma coletiva muito legal do João Correia. Não lembro se foi Vila Nova, enfim, foi algum tropeço que o João Correia teve como técnico principal do time do Atlético, que o João falou o seguinte: olha, gente, o Xabi Alonso, quando começou o trabalho dele no Bayer Leverkusen, ele teve uma série de tropeços. E foi citando outros treinadores que não tiveram início fácil, e a partir do momento que o trabalho começou a acontecer de maneira mais sólida, engrenou. E eu lembrei muito dessa coletiva para falar do Odair, porque, óbvio, a gente pode perder para o Botafogo de São Paulo e tudo desmoronar novamente. Não acho que o Atlético esteja num ponto de perfeição competitiva que os tropeços não vão mais acontecer, muito pelo contrário. Acho que os tropeços eles tendem a seguir acontecendo, ponto. Independente se a gente melhorar ou não. Mas eu fico pensando, será que esses 12, 13, não sei quantos jogos do Odair antes dessa sequência contra a CRB no Horizontino, não foi um tempo necessário para o trabalho engrenar? E eu me boto nessa reflexão como um crítico do trabalho do Odair. Eu acho que o trabalho do Odair, durante todo o processo, teve muitas falhas e continua tendo. Mas eu me boto agora no ponto de dúvida porque a minha maior crítica era: o Odair até faz coisas boas e assim, que o trabalho tem cenários positivos é inegável. Não sou maluco de chegar aqui e falar que o trabalho é todo uma merda. Então, que o trabalho tem coisas positivas é completamente inegável. Mas que ele não conseguia trazer os resultados. E os resultados começam a vir. E a partir do momento que a gente tem um trabalho com coisas positivas, com ideias positivas, com tentativas positivas, e a gente tem um trabalho que entrega resultado, eu acho que a gente preenche as duas lacunas, porque erros, discordâncias vão continuar acontecendo. Então essa reta final de temporada é muito importante para o Atlético voltar para a Série A. E tudo que eu mais quero é que o trabalho do Odair tenha engrenado de verdade. Aí eu acho que tem alguns pontos de reflexão para a gente fazer sobre esse trabalho do Odair. O primeiro, defensivamente. A gente vai manter a mesma estrutura ou a gente vai tentar proteger as zonas sensíveis desse time do Atlético? Porque eu vou ser bem sincero com você. O time tomou contra o Novo Horizontino gol em transição com uma jogada pela esquerda. E eu posso citar outros 9 jogos que a gente fez isso. Contra o Corinthians, contra a Paysandu, contra a Remo, contra sei lá quem. O lado esquerdo do Atlético é uma ferida muito aberta. O lado esquerdo do Atlético é uma ferida escancarada. E eu volto a dizer, acho que o time se compactando um pouco melhor, ele evita esse excesso de transições. E aí existem mil maneiras disso acontecer. Você pode se proteger pressionando alto. Você pode proteger jogando num bloco mais próximo. Eu nem tô falando de jogar em bloco alto ou bloco baixo, mas eu acho que as linhas são muito afastadas, né? Linha defensiva, linha de meio, linha de ataque. Resolvendo isso, acho que a tendência é a gente sofrer menos gols. Porque eu volto a dizer, eu não acho que o problema defensivo do Atlético seja peça. Eu acho que o problema defensivo do Atlético, até pelo nível de enfrentamento que a gente tem, cara, é coletivo, é estrutural, é tático. Então, pra mim, pro trabalho do Odair decolar de vez nesse sentido, e óbvio que é ótimo ele ganhar reforços, como é o caso do Teran, como é o caso do Aguirre, do Benavides, lamentar a perda do Cauã. Acho que, querendo ou não, a gente pode tratar o Arthur Dias como um reforço, era um jogador que quando a janela abriu, a percepção sobre ele era completamente diferente. Mas eu acho que tem uma questão tática muito clara aí pra gente falar, uma questão tática muito clara pra gente abordar. Aí a gente vai pra outro ponto, que agora é a parte de construção. O que falta pro trabalho do Odair ser melhor nesse sentido, ao ponto da gente acreditar que engrena de forma definitiva? Cara, é basicamente, a gente falar sobre a capacidade do time ter a bola, se sentir confortável com a bola e se conectar para gerar situações de gol. Beleza? Beleza. Porque, assim, pega os últimos 3 gols que o Atlético fez. É porque o gol contra o CRB foi um gol em transição. Mas se você quiser, pode pegar o gol contra o Cuiabá também. Conexões. Se aproximando. Fazendo com que o jogo não seja sobre quem vai decidir hoje, mas é como a gente vai encontrar espaço a partir de movimentos coletivos.
E isso eu vou insistir por muito tempo, porque eu acho que é de suma importância. E eu falo isso pro Atlético como eu falo pra qualquer time do futebol brasileiro. É óbvio que sua individualidade ela vai ter capacidade de fazer o jogo virar em algum momento. Como, por exemplo, acho que contra o próprio Novo Horizontino, apesar de gols muito bem construídos, a gente teve o Zapelli falando mais alto, a gente teve o Leozinho falando mais alto. Mas o ponto não é sobre um nome falar mais alto. É sobre vários nomes falarem mais alto. Juntos. Famoso unidos venceremos. E aí eu vejo muita capacidade desse teto ofensivo do time do Atlético crescer exponencialmente. Pra aí sim ser um time que precisou fazer 2, fez 2. Precisou fazer 3, fez 3. Sabe? Eventualmente faz 4, faz 5. Porque o talento tá ali. A questão mais pura, a questão mais, assim, que não é tão conceitual, ela tá ali. O Odair, ele tem um sistema ofensivo com o Zapelli, com o Esquivel, com o Benavides, com um pouco pra Patrick, que eu acho que é um cara que ajuda, com o Dudu, com o Leozinho, com o Mendonça, com o Luiz Fernando, com o Viveiros, eu entendo que nem todos esses jogadores estão correspondendo. Mas eu acho que a partir do momento que você traz Zapelli e Leozinho, a chance de corresponder é muito maior. A partir do momento que você traz, Leozinho, Kardec, como foi no gol contra o Cuiabá, a partir do momento que você traz, Zapelli, Luiz Fernando, que já rendeu algumas assistências nesse sentido, Mendonça, Zapelli já deu assistência pro Mendonça também, Zapelli e Viveiros, eu acho que o Zapelli ele é muito importante, né, para esse time atacar melhor, porque é o ponto de conexão, é o ponto mais criativo, é o ponto que gera mais situações, assim. Então o que eu quero trazer para vocês é que é um alívio ver esse trabalho dando certo. É um alívio começar a ver esse trabalho dando resultado. Dando certo ainda não. Eu acho que o Atlético ele tem tudo, absolutamente tudo, para decolar, principalmente no contexto de Série B. Principalmente num cenário que a gente tá falando sobre o Atlético ser o principal time da competição, o Atlético ser o time de maior investimento da competição. Mas eu acho que tem um ponto fora da curva que a gente tem que trazer sobre o trabalho do Odair, é que não tá o suficiente. É um trabalho que evolui, é um trabalho que mostra coisas melhores, é um trabalho que cresce. Mas não está o suficiente. E é isso que eu queria repercutir com vocês. Eu acho que nossa régua, ela eventualmente, se mantiver essa rotina de resultados, a gente vai brigar para subir. Mas eu quero que o trabalho do Odair dê certo, né? Muita gente pode achar que não, mas eu quero que o trabalho do Odair dê certo. E tudo que eu puder fazer para que isso aconteça, eu vou fazer. Então, esses pontos de melhora que eu trago, não é pedindo um fora Odair. Esses pontos de melhora que eu trago é para que a instabilidade não volte a acontecer. Talvez eu já teria demitido o Odair. No momento da raiva a gente fala muita coisa, mas talvez sim. Só que a partir do momento que o Atlético opta pela permanência do técnico, e eu acho incrível o Atlético ter esse tipo de comportamento, a gente vai torcer pra dar certo. Valeu? Tamo junto, Aranha.